Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos lá para mais uma escola bíblica, né? Vamos pegar nossa revista, essa daqui, que é a revista da nossa convenção, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, a CIB. E vamos lá para a lição de número 4, que tem por tema hoje Crescimento da Igreja, Ações do Espírito Santo, né? Como é que o Espírito Santo age para que a igreja prospere, para que ela cresça, ok? Nós vamos ver isso aí no desenvolvimento aqui da lição. Texto áureo de hoje está em Atos, capítulo de número 4, verso 31, e diz assim, olha: Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Como é que foi que eles conseguiram essa coragem, né, para anunciarem a, a palavra de Deus, o Evangelho, para falarem de Jesus? Após terem orado e recebido do alto o poder que veio sobre eles, conforme Jesus os havia dito, né? Eles foram cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, né? E aí, de forma corajosa, intrépida, ousada, eles começaram a anunciar a palavra. Tá? Então, você quer pregar o evangelho com poder? Seja cheio do Espírito Santo. Vamos lá para os objetivos da lição. Conhecer a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, trazendo crescimento significativo e marcante. De que forma se deu esse início, né, da igreja do Senhor, a igreja primitiva? Entenda uma coisa, igreja primitiva, às vezes a pessoa entende que essa igreja primitiva é uma igreja rudimentar, é uma igreja que não tinha muita estrutura, né? É uma igreja mais como é que eu posso dizer? Mais rude, mais pobre, mais, né? Não, primitivo quer dizer primeira, tá? Então, igreja primitiva é a primeira igreja. Não é a igreja no seu no seu início, né, despreparada, desqualificada, né, que a igreja de agora, a igreja contemporânea, é uma igreja mais, digamos assim, mais bem aparelhada. Não, não é nada disso, tá? Igreja primitiva é a igreja primeira, foi a igreja que começou, tá? E se a gente lê Atos com cuidado e com atenção, a gente vai ver que essa igreja, ela começa com muito poder sobrenatural de Deus agindo nela e através dela, coisa que a gente não vê muito nos dias de hoje, né? Talvez a gente tenha um conhecimento maior, mas não sei se na questão da manifestação sobrenatural de Deus de forma mais evidente, a gente esteja, digamos, num nível maior do que a primeira igreja, tá? Não quero dizer que estejamos aquém, mas também não estamos além. É isso que eu quero deixar claro. Perceber que a manifestação do sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo produz crescimento. Claro, né? Essa manifestação do poder de Deus sobrenatural agindo na vida do crente, através da vida do crente, evidentemente que chama a atenção daqueles que não são, né? E eles vão ser atraídos por esse sobrenatural e acabam sendo alcançados pelo amor de Jesus. Praticar. O que impede o pleno agir do Espírito Santo em nossas igrejas? Vamos entender duas coisas aqui. Primeiro, igreja, eu entendo que a igreja somos nós. Cada indivíduo é morada do Espírito Santo, né? Então a gente vai pensar primeiro como indivíduo. O que tem impedido, né, que a igreja, que o Espírito Santo tenha esse pleno agir na igreja eu, na minha vida, ou ir através da minha vida? Segundo a igreja, agora vamos falar do corpo de Cristo, né? Da reunião dos membros que formam o corpo, que é a igreja também, né? O que impede que esse poder sobrenatural do Espírito Santo esteja agindo de forma plena, né? E isso é uma coisa, inclusive, para se sentar a liderança de igreja, para estar conversando, pensando, para ver quais são os pontos que precisam ser mudados, para que o Espírito Santo tenha mais liberdade para agir e assim mais vidas sejam alcançadas. Não sou eu que vou dizer como, não sou eu que vou aqui ditar regras e
demonstrar, vir com técnicas, nada disso. Cada igreja, cada pastor, em cada localidade, conhece a sua comunidade, conhece as necessidades daquela comunidade, e o Espírito Santo ele vai direcionar cada igreja de acordo com as necessidades locais. Tá? É assim que eu entendo a igreja. Então, não existe um método, né, 10 passos para se ganhar. Não acredito nessas metodologias. Elas são válidas, mas para cada lugar específico, para cada comunidade específica, para cada igreja específica. Ok? Textos bíblicos inspirativos. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Atos 3:6 e 7. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Atos 2, 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Salmos 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno pleno. Todos os 4 textos aqui demonstram essa ação do Espírito Santo agindo na igreja, agindo através da vida dos apóstolos, né? Nesse último texto que nós demos no Salmo de número 143, o salmista pede para que o Espírito Santo haja na sua vida, ensinando ele a fazer a sua vontade e conduzindo ele por terreno plano, fazendo ele andar por caminhos retos, né? Então todos esses 4 textos vão falar a respeito desse agir poderoso do Espírito Santo na vida do cristão. Quero ler agora a introdução da nossa lição de hoje. É nítida a transformação que o Espírito Santo operou na vida dos discípulos quando foram cheios do poder de Deus, conforme podemos ver nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Alguns exemplos nos ajudam a compreender as reações dos discípulos antes da experiência do derramamento do Espírito Santo sobre eles, como Pedro, que por 3 vezes negou conhecer o Senhor diante de algumas pessoas em volta de uma fogueira. Isso está lá em Lucas, capítulo de número 22, do verso 55 ao 61. Ou os discípulos que estavam desanimados com a morte de seu mestre no caminho de Emaús. Esse também está em Lucas, no capítulo de número 24, versos 21 e 22. O fato é que sem o poder de Deus, o que dominava seus corações era medo, incerteza, tristeza, angústia e dor. Estudemos então esta lição, ressaltando os seguintes tópicos. Bom, só um comentário rápido aqui. Percebeu a diferença entre o Pedro antes do enchimento do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois? O Pedro antes nega por medo, o Pedro depois prega de forma ousada. Os discípulos a caminho de Emaús não reconhecem o Senhor Jesus. Depois do batismo com o Espírito Santo, eles estão ombreados com Pedro para levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Então o poder sobrenatural de Deus é incontestável e também mostra essa necessidade que a igreja tem. Não é possível ser igreja do Senhor, ser corpo de Cristo, sem a ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é possível. Tá? Você pode ser uma instituição religiosa muito bem sucedida, mas você não será a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo tem como marca indelével a presença do Espírito Santo, o poder sobrenatural do Espírito Santo agindo na igreja e através da igreja. Ok? Tópico de número 1. Ações do poder de Deus. Recordo-me de uma antiga canção.
Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova eu te dou, ele mudou o meu. E é somente o poder de Deus que de fato pode levar a igreja a avançar em sua missão de proclamar o reino a todas as nações da terra. Sem esse poder, nossa mensagem se torna uma bela reflexão muito filosófica. É isso, né? Belas palavras, né? Até inteligentes, com sabedoria, mas sem o poder sobrenatural de Deus. A igreja precisa da ação do Espírito Santo, senão não passa de uma mera instituição religiosa como tantas outras, tá certo? E como eu disse anteriormente, até bem sucedida, rica, abastada, com seus líderes andando de avião e tudo mais, mas isso não significa que é a igreja do Senhor. A marca registrada disso é o poder sobrenatural de Deus agindo. Se não tem poder sobrenatural de Deus, se não tem presença do Espírito Santo, então não é a igreja do Senhor, é qualquer outra coisa menos a igreja do Senhor. Continuando aqui. O apóstolo Paulo nos fala acerca da importância do poder de Deus na pregação da igreja. Olha só o que diz o texto. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. 1 Coríntios 2,4. O que Paulo está falando, e aí vamos entender essa questão do poder de Deus. Muita gente entende que poder de Deus é só operação de milagres e maravilhas. Mar tem que se abrir, aleijado tem que levantar e andar, morto tem que reviver, né? Tem que ser... Ai meu Deus, esqueci o termo agora, como é que se fala? Ressurreto, né? Tem que ressuscitar, cego tem que ver, senão não tem poder de Deus. Não. Engano. Isso é poder de Deus? Sim, sem sombra de dúvida, isso né? É milagre. Agora, é milagre também o pecador virar santo. Talvez esse seja um dos maiores. Transformar pecadores, inimigos, rebeldes contra Deus em servos separados, transformados e submissos à sua vontade. Só Deus é capaz de fazer isso. Precisa do poder sobrenatural do Espírito Santo para que isso ocorra na vida do indivíduo. Sem essa ação do Espírito Santo na vida da pessoa, sem o Espírito Santo vir habitar na pessoa, fazendo dele templo e trabalhando o seu caráter, a sua alma de dentro para fora, porque a mudança não ocorre de fora para dentro, não adianta cortar cabelo, fazer a barba, trocar de roupa, ter uma aparência de bom garoto, que isso não é transformação, né? A transformação ela acontece de dentro para fora. Você vai sendo mudado no interior até que essa mudança se exteriorize. Não necessariamente você tendo que mudar os seus trajes, né? Não necessariamente. Alguma coisa externa vai mudar, mas não significa que agora eu não visto mais calça jeans, tênis e camiseta, eu só visto terno e gravata. Não é isso, tá? Transformação não é isso. Continuando aqui então o texto. Vamos agora para o parágrafo 2. Senhora, vale lembrar que o mundo está cansado de discursos vazios, ou seja, de palavras que de fato não produzem resultados transformador na vida das pessoas. Somente o poder de Deus é que produz essa transformação de que estamos falando. Acabei de falar sobre isso, né? Sobre essa ação direta de Deus, a palavra de Deus que é lançada nos nossos corações, cheia do poder do Espírito Santo que habita naquele que prega e que está sob aquele que ouve, transforma vidas, né? Não são palavras bonitas, persuasivas, discursos motivacionais que vão mudar a vida da pessoa. Tem que haver algo mais, né? Como Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que vai transformar a nossa mente? Essa palavra poderosa e sobrenatural viva de Deus. É isso que vai nos transformar, tá? Sem essa ação do Espírito Santo, sem que haja essa sobrenaturalidade na vida do cristão que prega, como diz, como é que está o texto aqui? Deixa eu achar, só para poder fazer menção novamente.
bela reflexão, muito filosófica. É isso. Tópico de número 2. Ações sobrenaturais trazendo respostas ao mundo perdido. Isso é muito importante, né? O mundo espera que nós tenhamos respostas para os seus questionamentos. Ele espera isso de mim e de você, porque nós somos, como diz Jesus, a luz do mundo. Nós estamos para iluminar a escuridão que há neles. Então a gente tem que saber exatamente quais são as perguntas que eles estão fazendo, que o mundo está fazendo, para que nós venhamos dar respostas adequadas. E não a gente diga para eles o que a gente acha que deve dizer, sem que isso que estamos dizendo responda aquilo que eles precisam ouvir. Aí é necessário que haja uma condução real do Espírito Santo para que isso aconteça. Vamos ler aqui o que está escrito nesse tópico, né? Certamente, um grande desafio para os cristãos é o fato de que o mundo está fazendo perguntas e questionamentos na esfera da fé. Palavra de Deus, igreja, contribuição financeira dos crentes, etc. E pode ser que esteja ocorrendo algum equívoco de nossa parte. Duas questões. A gente tem que pensar sobre isso, né? Eles fazem esses questionamentos. Vão perguntar sobre práticas cristãs que eles não entendem ou que eles aprenderam de maneira errada. E eu tenho que ter as respostas certas para dar. Todas elas estão contidas na palavra de Deus. Não precisa eu inventar, não precisa nada disso. Estão todas contidas na palavra de Deus, né? E aí eu preciso dar as respostas certas. Vamos ver aqui essas duas questões que ele coloca aqui, né? Que o pastor Rubem, que é o autor dessa lição, coloca aqui. Talvez estejamos tentando responder as perguntas que não estão sendo feitas pelo mundo. Essa é uma questão. Vamos lá para ver o que ele diz. É conveniente reconhecer que no anseio de trazer pessoas a Cristo, por muitos anos acabamos pregando algumas coisas que não necessariamente refletem o evangelho puro e simples de Jesus. Em tempos passados, quem sabe, nossa mensagem estava mais voltada a costumes e regramentos criados por nós mesmos, seres humanos falhos e pecadores. Quando se diz que estamos tentando responder uma pergunta que não está sendo feita, quer-se dizer que o vazio do mundo não será preenchido por nossa vida cristã habitual, ou seja, cheia de regras, estatutos, organizações, etc. Por mais importante que sejam estas coisas, mas podemos ficar ensimesmados de tal forma que aquilo que é básico e fundamental pode ter perdido sua essência em nossos corações. É muito importante refletirmos sobre isso, porque às vezes, quando alguém nos questiona a respeito da nossa fé, a gente começa a falar da nossa fé para essa pessoa de coisas que num primeiro momento são mais interessantes para quem já está nela, para quem já é crente, né? Ele vai fazer referência aqui à questão dos usos e costumes. Isso é muito importante ser esclarecido, principalmente para aquele que não é crente, porque o que a gente ouve, por exemplo, de muitos jovens, mas se eu me converter, eu vou ter que deixar de usar roupa tal, vou ter que deixar de me vestir dessa maneira. Quer dizer, parece que a fé, o mais importante no servir a Cristo, está relacionado à minha estética. Eu preciso ter uma estética para servir a Deus. Não, eu tenho uma estética porque sirvo a Deus. Isso é posterior. Né? As igrejas batistas não se apegam muito a essa questão das vestes, dos trajes, da estética. É claro que a gente recomenda que todo mundo se vista de forma adequada, de forma austera, né? De uma forma equilibrada, para que o seu modo de trajar, o seu modo de vestir não crie nenhum tipo de constrangimento, porque não é esse o nosso papel, né? Mas não há a regra que você só pode vestir isso, você não pode vestir aquilo, né? Não colocamos dessa maneira, mas respeitamos as igrejas que têm por regra, né? Algumas até em estatuto, essa questão do vestuário. Aqui não estamos discutindo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que para quem está de fora, isso não é o mais importante. Para quem está de fora,
o mais importante é a transformação, a mudança que Deus pode fazer dentro dele. Houve um tempo que tinha um irmão, uma pessoa que estava frequentando a igreja, ele ia de bermuda, né? Ele ia aos domingos de bermuda para a igreja, e alguém me perguntou, na verdade fez a observação, pastor, já viu fulano, ele vai de bermuda para a igreja, por que o senhor não fala nada? Eu falei, porque nesse primeiro momento não é o mais importante. Ele não está ofendendo ninguém porque está faltando 2 palmos de pano na roupa dele. Pelo contrário, eu prefiro que ele esteja de bermuda dentro da igreja do que de calça lá fora. Depois da conversão, por uma questão, digamos assim, estética, de respeito, de reverência, né? A gente pode falar para o irmão, evita vir de bermuda, coloca uma roupa mais adequada, né? Aí a gente vai falar da importância da questão da reverência, inclusive nas vestes, a gente acha importante isso, eu acho importante isso, eu acho que tudo que você puder fazer para reverenciar a Deus é importante, né? Agora, no primeiro momento a pessoa chegou na igreja, eu não vou deixar ele entrar porque ele está de bermuda, porque está de chinelo, ou por isso ou por aquilo, né? Se ele não tiver de forma indecente, né, que vai constranger a igreja, né? Se ele não tiver trajando alguma coisa que destoe de uma forma, digamos assim, ofensiva, aí tudo bem. Mas se não tiver, ele vai entrar na igreja de bermuda, vai. Eu vou recebê-lo, vou ficar feliz dele estar lá, né? E é como eu falei, a transformação é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Deixa Deus trabalhar, irmão. Tem coisa que é Deus que tem que fazer. Então a gente tem que ver o que é mais relevante para quem está de fora, para essa primeira impressão, né, esse primeiro contato, porque às vezes a gente está respondendo, dando respostas que não estão adequadas com as perguntas. E isso pode sim criar uma certa dificuldade no evangelismo, com certeza, né? Vamos ver a outra questão? Não temos a resposta certa. Aqui convém dizer que na falta de uma vida cristã autêntica, nossas respostas ao mundo vazio e perdido não serão convincentes. Mesmo que falemos de tudo aquilo que nossa igreja tem, faça o teste. Quando você está evangelizando alguém, você fala mais de tudo o que há em sua igreja ou sobre o que de fato Jesus realizou na sua vida? Outra questão que a gente precisa se apegar. O meu discurso, ele tem que estar em consonância com a minha vida. Não tem jeito. Você tem que pregar aquilo que você vive. Numa certa instância, sim. Você sabe por quê? Porque eu não posso vestir a camisa do Vasco e dizer que torço pro Flamengo, mano. Não dá. Você tá entendendo? Não dá. Né? Eu digo para todo mundo que sou flamenguista, levando de manhã, bota uma camisa do Fluminense e sai na rua. Né? A própria torcida do Flamengo vai achar estranho isso. Mas, pô, o cara diz que é flamenguista aí, ó, tricolor, ou é vascaíno. Né? Não dá. Eu tenho que estar em consonância. Então aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, tem que estar na minha vida de uma forma prática, para que o que eu digo tenha efeito no ouvido daquele que ouve, para que ele possa constatar que o que eu estou falando é realidade. Deus transforma a vida. Mas eu estou olhando para a sua vida e não estou vendo transformação nenhuma, mano. Você não mudou nada. Você está do mesmo jeito. Eu uma vez vi, se não me engano, o pastor Ariovaldo Ramos falando sobre isso, que ele disse para as irmãs que ele tinha se tornado crente, que ele tinha se convertido a Jesus, e a irmã falou, então tu vai mudar muito, né? É a expectativa de todo mundo. Que haja uma mudança, haja uma transformação. Se não há, suas palavras são vazias. Né? Se você começa a falar que a sua igreja tem uma torre bacana, que lá o estofamento é confortável nos bancos, que tem uma aguinha gelada, depois do culto a gente sempre toma um cafezinho e tal, nós temos um louvor bacana, maravilhoso. Você vai gostar, irmão, tem que ir lá visitar a gente. Você está falando da sua igreja. Você está evangelizando? Não, você está convidando ele para conhecer o templo onde você se congrega. Você quer convidá-lo para conhecer Jesus? Mostra isso na sua vida. Fala da sua vida para ele. Fala do que Deus fez na sua vida.
Fala da transformação que você sofreu após a sua conversão. Fala para ele da experiência sobrenatural que você teve no batismo com o Espírito Santo. Fala com ele daquilo que Deus faz na vida do crente. De preferência a sua. Aí você está convidando ele para conhecer Jesus. Mas se você falar da igreja, você está convidando ele para conhecer o templo religioso no qual você se congrega. Né? Não vai fazer efeito. É aquilo que essas questões estão colocando para nós, para fazer a gente refletir. Ok? Se a sua resposta for mais ligada à primeira afirmação, significa que você ainda não consegue transmitir ao mundo uma mensagem viva, pois lhe falta a ação sobrenatural do Espírito Santo que capacita para um testemunho poderoso. Aí ele cita um texto aqui, Atos capítulo 1, verso 8. O crescimento da igreja tem muito a ver com o testemunho de vida que os crentes compartilham com seus familiares, amigos, vizinhos, colegas, trabalho e até mesmo desconhecidos. Não é justo uma igreja esperar que somente a pregação dominical de seu pastor trará novas ovelhas ao aprisco. Cabe a cada um de nós compartilhar a mensagem viva da salvação de Jesus Cristo aos perdidos. Isso tira um peso de sobre nós pastores muito grande, porque um número de crentes aí bem significativo acredita que é responsabilidade do pastor ter uma palavra tão impactante, profunda e transformadora que faça com que o evangelho ecoe nos 4 cantos da comunidade e todos se convertam. Pastor tem que estar cheio do Espírito Santo? Tem. Pastor tem que ser conduzido pelo Espírito Santo? Tem. Pastor tem que ter uma palavra realmente vinda do céu? Tem. Mas a responsabilidade de alcançar as vidas da comunidade não é unicamente do pastor. Você não pode esperar que um culto de domingo transforme a vida de uma pessoa. Só um culto. Como tem muito crente que acha que ele vai ter comunhão com Deus indo na igreja no domingo. O culto começa às 19h30, ele chega às 19h45, ele chega 15 minutos atrasado. Esbaforido, senta lá, dando passinhou para todo mundo, né? E aí ele senta esbaforido, até ele conseguir encontrar o equilíbrio para começar a entrar na comunhão, já leva um tempo, né? Aí ele vai criticar o ministério de louvor, né? Não gostou dos louvores que foram escolhidos, não gostou da roupa do ministrante, não gostou, a guitarra estava desafinada, enfim. Ele vê um monte de defeito. Aí na pregação ele fica questionando uma série de coisas, não presta atenção, levanta para ir no banheiro, ele bebe água, ele pergunta para o irmão que oração, se a explanação do pastor passar do horário, ele já começa a olhar para o relógio, dizer que o pastor tá passando da hora, né, que na segunda-feira todo mundo tem que trabalhar, não sei mais o que e tal. Aí você chega lá e terminou o culto. O pastor corre lá para a porta, eu tenho esse costume, eu vou para a porta da igreja sempre para cumprimentar os irmãos, desejar uma semana abençoada para todos. Aí chega lá fora, pergunta para ele, irmão, como é que foi o culto? E aí ele reclama depois da igreja, ele reclama depois do pastor, ele acha que a igreja precisa mais disso, mais daquilo outro, que o pastor precisa orar mais, que está faltando unção no pastor, no ministério de louvor, né? Que o culto de domingo tem que ter ordem, decência, porque termina após o horário. Ele chega atrasado, mas tem que terminar no horário. Você acredita que essa pessoa ela tem condições de ter comunhão com Deus? Uma vez eu fui interpelado por uma irmã que me disse que ela foi numa igreja e ela não sentiu a presença de Deus na igreja. Eu disse para ela assim, irmã, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora acha que o pastor é responsável pela sua comunhão com Deus? Ou seja, a senhora vai na igreja e é ele que tem que ter algum poder sobrenatural para fazer com que a senhora sinta a presença de Deus naquele lugar? Porque deixa eu dizer uma coisa para a senhora, Deus habita em mim, eu sinto Deus em qualquer lugar que eu tiver, até no terreiro de macumba. Por quê? Porque eu não preciso chegar lá para ter um encontro com Deus, eu tenho um encontro com Deus em mim. Porque Deus habita em mim, eu sou morada do Espírito Santo, então eu vivo em constante comunhão com o Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus na minha casa, eu sinto a presença de Deus na rua, eu sinto a presença de Deus no ônibus, eu sinto a presença de Deus em qualquer lugar onde eu esteja, né?
eu estou conectado com o Senhor, eu estou o tempo todo ligado no meu Pai. Agora, se a senhora espera ir na igreja para sentir a presença de Deus, isso que significa dizer para a senhora que a senhora anda sem Ele. Não, pastor, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, então, irmão, pensa no que a senhora vai dizer para não falar algo dessa natureza. Porque a senhora está responsabilizando a igreja, aquela comunidade e o pastor, né? Para que a senhora possa sentir a presença de Deus. Ninguém é responsável por essa comunhão, não. É a senhora só. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque não é o lugar, não é a pregação, não é o louvor que vai fazer eu sentir a presença de Deus. É essa minha ligação. É a minha comunhão que faz com que eu sinta essa presença de forma constante. É claro que às vezes a gente está... Eu não estou dizendo que a gente tem que estar o tempo todo, né, sentindo isso. O que eu quero dizer é que se eu paro num determinado lugar, numa determinada hora do meu dia, para ter comunhão com Deus, eu vou sentir a presença dele, seja onde for. Você está entendendo? E vamos tirar a responsabilidade dos ombros do pastor de achar que é o pastor que tem que ter um poder sobrenatural além do comum e extraordinário para que a igreja cresça. Você é responsável pelo crescimento da igreja, porque você é a ovelha desse rebanho. E a gente conhece um jargão evangélico que diz que é ovelha que gera ovelha. Então vamos lá, meu irmão. Tem sentido isso, né? O pastor ele cuida, o pastor ele alimenta, o pastor ele cobre de oração, o pastor ele aconselha, o pastor ele leva uma palavra de consolo, né? O pastor é companheiro, mas ele não é o responsável único pelo crescimento da igreja. Ele tem sua parcela de responsabilidade, porque ele tem que administrar bem, né, a coisa do Senhor, mas você tem, assim, a sua responsabilidade em cumprir o ID. Certo? Ok? Tópico de número 2. Desculpa, tópico de número 3, senão a gente não avança, né? Vamos lá. Ações divinas. Ações divinas que não devem ser impedidas. Aqui temos uma questão polêmica. Se não for devidamente elucidada à luz da palavra de Deus. Aí ele vai citar alguns textos que ele leu, tá? 2 Crônicas 7,14, Marcos 7,6, Tiago 4, de 1 a 10. Alguém pode questionar, será que os crentes são capazes de impedir a ação do Espírito Santo na igreja? Este comentarista, humildemente lendo os textos mencionados acima, pensa que sim, e tenta explicar. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a buscá-lo em oração, a frequentar os cultos da igreja, a ler sua palavra e tampouco a nos arrependermos de nossos pecados. O que o Senhor faz, inclusive, pela ação do Espírito Santo, né? Ele cita o texto, João capítulo 16, verso 8, é nos mostrar o caminho certo e a decisão que precisa ser tomada para nossa transformação de vida. Porém, compete a cada um de nós tomá-la ou não. Você entendeu isso aqui? Vou tentar te explicar. O que ele está dizendo é o seguinte, eu vou fazer aqui uma outra ilustração para ficar mais clara. Digamos que Deus prepara um banquete e convida você para sentar à mesa. Então tá lá a mesa posta, com o banquete já disposto, as louças e os talheres também nos seus devidos lugares, né? Tá tudo lá. Vem alguém, serve o seu prato, tá pronto. A decisão de comer é sua. Apesar do banquete, de tudo isso que eu descrevi, inclusive, apesar da comida já estar no prato, entenda, a decisão de comê-la ou não é exclusivamente sua. Você pode simplesmente deixar a comida parada ali e não comê-la. Né? Deus não vai te obrigar, Ele não vai te forçar, Ele não vai te ameaçar. Ele fez a parte dele, ele preparou o banquete, ele fez a comida, ele arrumou a mesa, ele te serviu. Agora é você que decide se come ou não. Ele não vai colocar o alimento na sua boca. E se você não comê-lo, você não vai conseguir dar ao seu corpo os nutrientes necessários para que você continue vivo. Você vai definhar diante daquela comida, vai desfalecer e vai morrer.
A culpa é exclusivamente de quem? Sua, que não comeu a comida que Deus preparou. Então é isso aqui que ele está falando. Deus não nos obriga a nada. Ele prepara tudo, coloca diante de nós e fala, agora você faz com isso que eu estou lhe dando aquilo que você quiser. Né? O agir do Espírito Santo depende da minha vontade, do meu querer, do meu permitir que ele age. Ele não vai me forçar, ele não vai me obrigar, ele não vai me coagir, nada disso, porque Deus não age assim. Então depende de você, unicamente de você, para que o banquete que Deus preparou seja por você mastigado, digerido, engolido e tudo mais, para que ele nutra o seu corpo, lhe dê a força, a capacitação necessária para que você continue sua jornada. A decisão é sempre nossa, irmão. Sempre nossa. Ok? Partindo desse pressuposto que somos a igreja, membros do corpo de Cristo, se não buscarmos o Senhor, se não nos rendermos e nos arrependermos de nossos pecados diante dele, se ainda decidimos viver uma vida dentro das paredes da igreja e outra vida completamente diferente fora delas, então podemos dizer que sim, nós podemos impedir a ação do Espírito Santo na vida da igreja, porque sendo igreja, não estamos desejando que ocorra essa ação transformadora de Deus em nós. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Nós somos a igreja, nós precisamos ser transformados para que a comunidade transformada transforme a realidade onde ela está inserida. Você está me entendendo? É como eu falei, se não houver uma mudança em você, não tem poder de Deus que possa agir, porque você não quer, porque você impede. E você tem esse poder? Tem, é só dizer não. Né? Você quer ser salvo, sim ou não? Não. Então tá bom. Você quer ser transformado, sim ou não? Não. Então tá bom. Depende de você, irmão. É você que tem o poder de decisão. E Deus não vai tirar esse poder de decisão de você. Ele vai respeitá-lo. Né? E as consequências são únicas e exclusivamente nossas. Tá certo? Vamos concluir a lição de hoje? Conclusão. Podemos concluir esta lição com algumas considerações. Sem a presença marcante do Espírito Santo, o mundo não será impactado. Jamais. Jamais, né? Porque filosofias, como a gente viu lá no tópico número 1, existem muitas diversas, espalhadas pelo mundo inteiro. Né? Sem um testemunho de vida transformada, nossa mensagem não fará sentido ao mundo perdido. Não fará. Né? Se o que eu digo não parte da minha prática, ou seja, se aquilo que eu digo para você que Deus é capaz de fazer, ele não fez em mim, então não vai fazer em lugar nenhum e não tem o menor sentido. Né? E por fim, se não nos rendermos verdadeiramente ao Senhor, nossas vidas não servirão de reflexo ao mundo, mostrando que Deus ama a todos e deseja salvá-los de seus pecados, oferecendo a plenitude de vida em Cristo. Eu tenho que buscar, eu tenho que querer, eu tenho que desejar, eu tenho que correr atrás. Né? A parte que cabia a Deus fazer, ele já fez, ele já enviou o Filho dele ao mundo, Jesus já veio, Jesus já deixou sua doutrina, que são seus ensinos, né? Jesus foi, mas deixou o Espírito Santo que opera em nós e através de nós, transformando a nossa vida e nos fazendo de ferramentas transformadoras. Tudo o que tinha que fazer ele já fez. O resto é contigo, tá? O resto é comigo, o resto é conosco. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vivemos dias difíceis, estamos diante de um cenário preocupante, mas se nos colocarmos na posição que o Senhor deseja, viveremos para a glória de Deus, resplandeceremos a sua maravilhosa luz a todas as nações da terra. E é isso, irmão. Nós temos que nos render, nos submeter, nos entregar e deixar que Deus haja em nós, em primeiro lugar, e posteriormente através de nós, para que ele nos transforme e nos faça em agentes transformadores. Ok? Essa é a lição de número 4, encerramos aqui. Quero agradecer aí a sua paciência, né, com as minhas derrapadas aqui na leitura, mas é porque o óculos já está vencido, a luz aqui não está boa, e o pastor também não está lá, essas coisas. Mas enfim, cumprimos a nossa missão de transmitir a vocês a lição de número 4. Espero que ela
traga edificação para a sua vida, né? E que a partir disso você esteja mais submetido à vontade do Espírito Santo e que ele possa ser, né, esse canal, você possa ser esse canal para a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na sua vida, na vida da sua família, na sua igreja, na sua comunidade. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus e até a próxima.